Lá atrás a gente viu que uma forma de verificar se não deu erro na execução de um certo comando é a gente colocar ele dentro de um if. Então, se ele entrar dentro do if, significa que não deu erro. E se a gente quiser ver se deu erro? Bom, eu poderia fazer um else aqui, colocar deu erro. Ou eu poderia usar um ponto de exclamação aqui que inverte a checagem, que vai fazer verificar se teve um código de erro diferente de 0, em vez de verificar se teve um código de erro de sucesso, né? Código 0. Então, é possível fazer com if. No entanto, existem formas mais abreviadas de fazer isso no shell. Quando a gente tem um if com um único comando dentro, a gente pode fazer o seguinte. Esses dois caracteres de barra vertical, né? O mesmo caractere de pipe, só que aqui ele não é um pipe. Quando tem dois juntos, como que ele interpreta isso? Ele interpreta isso como um ou. Faça isso, ou se não der certo, faça isso. Existe também os dois e comerciais seguidos. Isso aqui ele interpreta como um e. Então, o que isso significa? Faça isso e, se tiver dado certo, faça isso em seguida. Então, aqui ele não executou porque não deu certo. No entanto, se eu colocar aqui programa, ele vai colocar que deu certo. Então, como que é uma forma de a gente fazer tratamento de erro nos nossos scripts? Se eu tiver uma certa operação que é crítica, que eu não quero que o programa prossiga caso ela dê errado, se, por exemplo, eu tiver que executar isso que eu acabei de compilar e daí eu não quero executar uma versão errada, eu posso fazer o seguinte, para eu sair repassando o mesmo código de erro que eu recebi para a saída. Algumas vezes a gente vê um exit 1 porque a pessoa não se importa com o código de erro. Em alguns scripts a gente vê esse tipo de construção também. Vejam aqui que eu coloquei o nome do programa propositalmente, o nome do arquivo de código-fonte propositalmente errado para dar erro, tá? Então aqui ele não chegou a executar o programa. Se eu corrigir esse problema, ele vai executar o programa normalmente. Bom, em vez de eu colocar esse ou exit1 ou exit cifrão ponto de interrogação em todos os comandos que forem críticos, eu posso simplesmente tratar todos os comandos como críticos e dizer para a shell para sair, para finalizar meu script imediatamente caso qualquer comando der erro. Como que eu faço isso? Com a opção "-e". Essa opção "-e" pode ser combinada com a opção "-x", se eu quiser depurar, não tem problema nenhum. As duas opções podem ser usadas simultaneamente. Aqui eu vejo que ele executou o GCC, mas depois não tentou executar o programa. E eu posso também utilizar com o set, tá? Não tem problema nenhum, ela se comporta exatamente como aquela opção "-e". Eu posso também ligar e desligar. Para desligar eu uso mais em vez de menos. Então aqui eu estou ligando tornando os erros críticos e ligando o debug, e aqui eu estou fazendo com que os erros não sejam mais críticos.
Então, permanece o debug, eu vejo que o programa é executado normalmente.